Espero que agora grave. Enfim. Oi pra quem me assiste. O vídeo de hoje é meio que uma continuação do último vídeo que eu gravei. Hoje eu vou falar sobre processos. A verdade é que toda escolha leva a um processo. Toda escolha tem uma consequência, que é a frase que a gente mais ouve na vida. E essas consequências, muitas vezes, não sei se eu posso dizer todas as vezes, mas eu acredito que todas as vezes são processos que acontecem na nossa vida. Vários tipos de processos, bons ou ruins, depende da sua escolha e do seu ponto de vista também. A minha escolha, que eu falei no último vídeo, me levou a vários processos, todos muito gratificantes, por um simples detalhe: Jesus estava em todos eles. O meu primeiro processo, depois da minha escolha, foi o processo de conhecer Jesus. Esse foi o processo mais gostoso que eu passei, de conhecer Jesus, saber como ele era, o que ele tinha pra mim. Foi o mais incrível. Descobrir o amor dele, entender como ele me via, como ele via as pessoas à minha volta, como ele via o mundo, sabe? Não era bem da forma que eu pensava que era meio diferente. Depois desse processo de conhecer Jesus, ver quem ele era, eu comecei o processo de me encontrar. Acho que esse foi o processo mais difícil e eu passei, porque nesse processo eu acho que eu era como aquele vaso que Jeremias viu quando Deus levou ele à casa do oleiro. Eu era aquele vaso, meu processo de me conhecer, porque eu tinha construído uma ideia sobre mim, sabe? Eu tinha uma ideia de quem eu era que não era quem eu era. Eu me via de uma forma, agia de uma forma que não era eu. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que agradar todo mundo que estava à minha volta. Então eu parei de ser eu era com quem eu andava. Se eu achava que meu amiguinho ou minha amiguinha gostava mais que eu agisse de tal forma, eu ia agir daquela forma. Se eu achasse, se eu pensasse que ele iria gostar que eu usasse mais roupas pretas, eu ia usar mais roupas pretas. Se eu achasse que ele gostaria que eu usasse mais roupas coloridas, eu ia usar mais roupas coloridas. Pronto, não é isso literalmente, mas é um exemplo de como eu era. Eu tinha minha opinião, mas eu não dava minha opinião por medo das pessoas à minha volta. Então, meu segundo processo foi destruir essa Ágata que os outros viam e encontrar de novo a Ágata que Jesus via, que é a verdadeira Ágata. E eu lembro que eu pedia muito a Deus para eu me encontrar de verdade nele, para ele me dizer me mostrar quem eu sou e me ajudar a me ver como ele me via. E realmente ele me ajudou. E esse segundo processo foi bem mais complicadinho, porque foi uma desconstrução para construir de novo. E foi bem dificinho, mas o resultado dele, o final desse processo foi incrível. O final do processo foi perfeito, porque eu passei a viver de forma mais intensa em mim e em Deus. Eu parei de ligar para a opinião dos outros, passei a ser eu mesma. E foi o segundo processo mais prazeroso. Todos os processos que a gente passa têm um motivo, têm um propósito. Às vezes parece que não, no meio desses processos, parece que não faz muito sentido. E a verdade é que depois de uma escolha tão boa, todos os processos são guiados por Jesus. Depois de escolher Ele, todos os processos são guiados por Ele. Faz com que a gente acredite que realmente aquele processo tem um fim bom, tem um bom motivo, sabe? Como, por exemplo, o meu novo processo, o processo que eu tô vivendo agora, de morar longe dos meus pais, num lugar totalmente diferente. E talvez, vendo fisicamente, eu caí de paraquedas, mas eu tenho entendido que se eu cair de paraquedas, esse paraquedas se chama Deus. Foi Ele que me trouxe pra cá por um processo que tem um motivo. É um processo que eu tenho que passar por alguma razão que eu estou descobrindo agora. E eu queria incentivar você a chamar Jesus para os seus processos. E que se você está vivendo num processo que, por consequência de alguma escolha errada, você está passando por alguma coisa que talvez você pense: nossa, Deus, desnecessário passar por isso. Não deveria estar passando por isso. Se eu tivesse pensado melhor, não precisava estar acontecendo isso agora. Não é tarde, sabe? Você pode chamar Jesus para passar por esse momento com você. E vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais leve. A verdade é que todo processo tem um motivo e quando Jesus está nesse processo é bem mais prazeroso viver. O final dele é bem mais gratificante. É 100% gratificante, sabe?
Outro processo que eu passei também foi o processo da espera. E nesse processo de espera foi onde eu me descobri. Então foram dois processos ao mesmo tempo. Mas foi incrível. Hoje eu olho para trás e vejo cada detalhe dos meus processos e eu agradeço a Deus por Ele ter passado por todos os momentos comigo e não ter deixado que eu parasse, sabe? De eu ter continuado na vontade dele. Porque se você tá num processo e você sai da vontade de Deus, que vale estar passando por esse processo? Vamos tentar manter a vontade de Deus durante os nossos processos, sabe? Buscar. E como buscar a vontade de Deus no meio desse processo? Orando. Orando, Deus, eu quero continuar fazendo a sua vontade nesse processo. E esse processo vem de ti, eu sei que esse processo vem de ti, então me ajude a fazer a sua vontade durante esse processo. Quando a gente não respeita esses momentos, eu tô falando muito processo, né, toda hora, mas pronto. Quando a gente não respeita os processos, a gente pula etapas e acaba não vivendo o que Deus quer para nós. Quando eu entendi que era preciso um respeito pelos processos, que era preciso calma, que era preciso respirar fundo, que era preciso entender que Jesus tem um propósito para o processo, foi mais fácil enfrentar tudo, foi mais fácil entender tudo, foi mais fácil para mim enfrentar os processos quando eu entendi que eles têm que ser enfrentados. Todas as realizações de sonhos, todos os objetivos, todas as metas, tudo é necessário processos, tudo. A consequência das escolhas são processos e para chegar a algum objetivo também é necessário processo. É isso. E todo processo tem um propósito. Todo processo tem um motivo. Jesus estando nele. Se Jesus não está no seu processo, talvez ele não faça sentido mesmo. Talvez seja só um momento. É necessário chamar Jesus para os processos. Porque quando o processo é gerado por Jesus, ele é bem mais prazeroso. E depois que ele passa a ver os detalhes, ver tudo que aconteceu durante ele, é incrível. Eu queria te incentivar a chamar Jesus para os seus processos. Outro vídeo eu te incentivei a escolher Jesus. Se você ainda não escolheu Jesus e está passando por um processo difícil, chama Jesus para o seu processo. Você vai ver a diferença. No final, ele passar por esse processo com você, você não vai poder... Você não vai ter outra escolha a não ser escolher Jesus. E passar por processos com ele é perfeito. Aceita o seu processo, respira. Para eu começar o meu namoro, teve um processo. Para eu me batizar, teve um processo. Para eu entrar na universidade, teve um processo. Tudo tem um processo. E todo processo tem um propósito. Aceita o processo, respeita o processo e no final você vai agradecer por Jesus ter te ajudado em todas as etapas dele. Como eu já repeti várias vezes e repito mais uma vez, todo processo tem um propósito. O próximo vídeo que eu gravar vai ser sobre propósito, sobre o propósito de vida, que também tem um processo. Então, se apegue Jesus nessa sua fase, independente do que você esteja passando, sabe? Se seja de autoconhecimento, de um momento que o seu vaso esteja sendo destruído ou reconstruído, independente. Respeita, aceita, se apega em Deus, que vai dar tudo certo, vai passar. E quando você olhar para trás, você vai agradecer por tudo que aconteceu. Você vai agradecer a Deus por Ele ter sido presente na sua vida. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha abençoado a sua vida e que a palavra processo, os processos em si na sua vida, passem a fazer outro sentido. Compartilha com alguém que esteja passando por algum processo meio ruim, meio complicado, ou até um processo bom. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Beijo pra todo mundo.